Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilhando, um pouco da escola, assim, desse início, é sempre bom aprender sobre Nossa Senhora, porque, como estava sendo explicado no Mística Cidade de Deus, quando foi revelado, para Santa Ágreda, foi mostrado para ela a santidade das virtudes, A Nossa Senhora tendo essas atitudes de virtude, de mostrar na vida religiosa, mostrando ali ela na vida religiosa, sendo grande referência mesmo para ela, para Ágreda, como para qualquer pessoa no âmbito religioso, E mostrando as virtudes dela, o comportamento dela, a disciplina dela. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, Foi dado para a igreja mostrar, primeiramente, assim, as pessoas veem a parte externa, Exterior, mas quando você tem a compreensão da divina vontade, você vê além, você compreende o para que ela está fazendo aquilo, porque você vê a intenção. Qual era a intenção de Nossa Senhora nessas atitudes? Não era de ficar mostrando muita virtude externa, não era simplesmente uma coisa que ela estava fazendo para mostrar para os outros que ela é disciplinada, uma preocupação em ser muito, muito perfeita em tudo. Não tinha isso nela. Tudo o que ela fazia era por Deus, por amor a Deus. E ela estava fazendo isso na divina vontade. Então, ela não estava vivendo santidade das virtudes, ela estava vivendo a santidade divina. E trabalhar dentro dessas virtudes era a santidade divina para ela, porque ela, como Jesus, estava reparando, Ela era reparadora, reparando a mulher, reparando Eva, reparando todas as mulheres. Ela, junto com Jesus, estava fazendo esse trabalho de reparar as almas, De reparar. E ela estava fazendo um grande trabalho de reparar as pessoas religiosas e, através dela, ser esse modelo, para a vida religiosa, para tudo, em toda a vida dela, que não só foi como religiosa quando ela estava na sua casa fazendo seus afazeres, a sua vida, mas não era, ela não prestava atenção, não era no que ela estava fazendo materialmente. Não é um exemplo de como fazer as coisas materialmente bem feitas, Então, quem olhar e imitá-la, tem duas formas de imitá-la, Tem a forma de imitá-la na santidade da virtude, buscando fazer tudo do melhor jeito possível e buscando ser muito obediente, muito humilde, mostrando muita piedade, Que muitos interpretam, ainda mais no exterior. Mas, à luz da divina vontade, a gente sabe que é muito mais do que isso, que o importante, o que Nossa Senhora realmente estava fazendo, é o que a igreja, precisa aprender também sobre Nossa Senhora, aprender sobre a divina vontade, é justamente entender por que que ela é maravilhosa, por que que ela é santa, por que que ela é rainha, por que que ela é divina, por que que ela é vista assim, de uma forma assim tão elevadíssima, tão majestosa, tão respeitosa, tão digníssima, por causa da vida na divina vontade. Então, Nossa Senhora não estava olhando para a terra, ela não estava olhando para pessoas, ela não estava olhando ali para Ana e para o sacerdote, ela não estava olhando para o templo, ela não estava olhando para as tarefas, ela estava olhando para a vontade de Deus, era um olho no que estava fazendo e outro olho na vontade de Deus. Então, era o que a vontade divina dispôs para ela, e a vontade divina dispôs ela viver esses atos, dispôs ela viver essa realidade, Era o tempo da redenção, era o tempo, de viver isso. Então, assim, mas ela estava fazendo atos na divina vontade, era tudo na divina vontade, ela nunca fez um ato fora da vontade divina. Então, tudo que ela estava fazendo era por Deus, o motivo dela ficar ajoelhada, o motivo dela ir lá e beijar a mão da Ana, do sacerdote, o motivo dela obedecer em tudo. E só se preocupar com o que eles pediam, para ela fazer, ela não ficava preocupada em mostrar um excesso de virtude ou fazer algo assim. Deixa eu surpreender eles fazendo mais. Deixa eu fazer algo diferente do que eles me pediram. Ela não tinha isso, porque o que aparecia para ela era a vontade de Deus. O que dispunha para ela era a vontade de Deus. E ela só olhava para Deus. Então, tudo que ela estava fazendo, ela estava fazendo atos universais, Como que é abrindo o caminho, preparando o caminho,
Então, era essa a missão dela na divina vontade, esse era o trabalho dela na divina vontade. Era o que Deus escolheu para ela viver, né? Era a missão dela, né? Então, assim, e assim, com toda uma ciência infusa, uma inteligência enorme, gigante, iluminada por Deus, para ter a compreensão que ela tinha, porque, né, foi depositado nela, né? Então, assim, mas a informação importante para nós de Nossa Senhora nessa primeira parte é que também nós, tudo que nós não temos que pensar assim, ai, viver na divina vontade é eu buscar ser a esposa mais esperta do mundo, né? E ver como eu posso cada vez mais agradar meu esposo e ver todo e ler sobre isso, fazer um curso sobre esposa, né? E preocupar ser a melhor esposa possível e agradar em todos os detalhes, ser perfeito em tudo, fazer a comida do jeito mais perfeito possível, sempre surpreender com um cardápio novo, diferente e não sei o que. Nossa, deixa eu cuidar aqui do meu filho, da minha filha ser a melhor mãe do mundo, deixa eu aprender todas as técnicas aqui para me ser a mãe mais prevenida, precavida, que sabe tudo, que antes mesmo do bebê ter algum probleminha, eu já sei resolver. Deixa eu me preocupar aqui em ser a melhor do mundo, né? Então, para mim viver na divina vontade, eu tenho que ser, no meu ofício, eu tenho que ser a mais perfeita possível e mostrar para o meu chefe, mostrar para o meu marido, mostrar para minha família o quanto eu sou maravilhosa. E não é isso. Não é isso. A vida na divina vontade não é essa visão. O que nós fazemos na nossa vida precisa ser pelo mesmo motivo que a divina vontade dispôs. É só o que ela dispôs. Eu só vou cuidar da minha bebê dentro do que a vontade divina dispuser para mim, do que ela me dá de visão, do que ela permitiu eu entender também. E também aceitar, porque pode acontecer coisas que eu não vou parecer perfeita, tem coisas que eu não vou ver. A criança pode passar mal, a criança pode adoecer, a criança pode pegar um resfriado, isso está além da minha capacidade de ir lá de prevenir, isso está além de mim, né? Está além do meu alcance. Então, também a ordem é o que você alcança, e o que você alcançar é por amor a Deus, não pode ser por uma visão de olhar para si mesmo, nem para se julgar e preocupar em ser virtuoso demais, ou ficar se olhando demais também no sentido de ficar vendo mal em você, ficar se avaliando, né? Eu não presto como mãe, eu sou a miséria, eu sou miserável. Eu tinha que prever isso, eu tinha que saber isso, eu tinha que saber antecipadamente, antes do filho ficar doente. Eu tinha que ver isso, eu tinha que ver tudo, eu não podia desviar a atenção, não. Não é isso que Deus está pedindo para mim. Então, o que Deus dispõe na nossa vida, o que Ele dispõe na vida de cada um, mas a gente vai viver, mas a prioridade, o foco é o divino, é fazer por amor a Deus. Então, não é a vida material, não é olhar para a terra, não é entender que a nossa vida aqui é material, né? Que a nossa vida aqui é responder ao material, é responder às pessoas, né? É fazer coisas humanas, humanamente, mas tudo que nós estamos fazendo precisa ser um ato de glória, de louvor a Deus, precisa ser levado, é espiritual, é pelo espiritual, né? É aquilo que Deus possibilitar você fazer quando Ele quiser que você faça e você sem ficar inventando moda e tentando caprichar demais e exagerar demais. Ai, minha casa tem que ser impecável, tudo tem que ficar impecável para mim poder dar tempo para Deus. Eu preciso tratar minha filha e deixá-la impecável para depois eu dar prioridade para Deus. Não é esse o nosso foco. O nosso foco também é morrer para a terra. A gente não vê terra, entende? O filho da divina vontade não vê terra. Ele só vê a ação divina. Ele só vê a ação divina se movendo em cada circunstância. E é por amor a Deus, entendeu? Mas não pode desviar a atenção de Deus. Nossa Senhora nunca desviou a atenção de Deus, nunca desviou a atenção da vontade de Deus. Então, tudo que nós vivemos, não podemos desviar a atenção de Deus de jeito nenhum. E tem um objetivo que Deus nos colocou, tem uma missão que Deus nos colocou que é diferente de Nossa Senhora, é diferente de Jesus, é diferente de Luísa, né? Que é justamente, nós somos a parte, assim, como foi falado no, acho que mais pro final do estudo, nós somos a parte do gozo, né? Do gozar desse reino, né? Que é justamente a gente já absorver tudo o que eles já fizeram, assimilar a vida deles, né? Que é a gente já receber tudo que já foi dado, né? A gente curtir, apreciar, conhecer isso, absorver isso, viver isso,
viver o que já está no livro do céu, viver o que já está nesses livros, trazer para a nossa vida, né? Então, a nossa missão é essa, né? A nossa missão é a gente viver esse reino está vivendo em nós, acontecendo em nós, e o que está no papel ser uma realidade na nossa vida. E a gente ser essas pessoas que estão vivendo nesse reino e que vai falar para as pessoas aquilo que já existe. Nós não vamos criar nada. Nós vamos falar daquilo que já existe para as pessoas, né? Nós vamos contar sobre esse reino, contar sobre ele, o que ele está realizando na nossa vida, contar da ação divina na nossa vida e deixar registrado. Vamos ser doadores, luzes, né? Iluminadores, ensinar aos outros aquilo que o próprio Jesus já deixou depositado, que está nele, que está na vida de Nossa Senhora. E a gente vai tomar como nossos atos deles, com a intenção de alcançar o que eles alcançaram, mesmo a gente sendo pequeno, e não tendo em nós mesmos a capacidade de alcançar tudo o que eles alcançaram, mas pela intenção. Ele fala que supre, né? Ele supre aquilo que falta. A gente coloca a nossa intenção. Então, é esse que tem que ser o nosso foco. A intenção nossa em tudo que nós fizemos tem que ser por amor a Deus, unicamente por Deus. Olhar o que está fazendo, mas fazer por amor a Deus, sem ficar se avaliando e preocupando em ser perfeito, né, naquilo, ou ficar se culpando, achando que você tinha que saber tudo, tinha que ver tudo, tinha que ter um olho além do alcance, né, e saber todas as coisas que não tem como, né. Então, assim, é fazer tudo por amor a Deus, sem querer, porque uma coisa que foi falada que é o perigo da virtude de atrapalhar a vida na divina vontade, porque é muito tentador a virtude, se torna até uma tentação mesmo, que é uma preocupação muito grande com o amor próprio, né? Uma preocupação muito grande com o que as pessoas vão dizer de você mesmo, uma preocupação muito grande em parecer ser perfeito aos olhos dos outros, uma avaliação muito grande de si mesma, né? Uma preocupação de ser muito maravilhosa no que está fazendo. Uma preocupação também de dar para Deus o que Ele não está pedindo, porque é um perigo. Porque, como está explicando a vida de Nossa Senhora, isso é luzes para nós, vivemos a divina vontade, porque a gente enxerga a vida dela assim, né? A gente vê a virtude na divina vontade, né? A gente vê o que ela está fazendo, mas entendendo na divina vontade. Além de ler e só ficar assim, nossa, que linda, como ela é virtuosa, não, a gente está vendo para que ela fez isso. Qual que era a motivação dela, verdadeira. Então, quando a gente vê Nossa Senhora agindo, né, quando a gente vê ela lá com Ana, com Ana e Joaquim, não, com Ana e com o outro lá, sacerdote lá no templo, a gente vê que ela não ficava preocupada em fazer coisas além do que eles passavam para ela fazer, em mostrar assim aquela coisa muito afetiva, além, mais ainda, mais maravilhosa ainda, mais para deixar eles mais impressionados ainda. Falava assim, abria mão de tudo isso para ficar com o que eles me solicitavam, só mostrar os comportamentos que eu deveria ter, alguma coisa assim que ela falou, tá? Aí, isso também serve para nós, também diante de Deus, né? Na vontade de Deus também, não é o que a gente quer dar para Deus, não é. Às vezes a pessoa pensa assim, não, Senhor, eu vou te dar um melhor tempo. Então espera eu resolver um monte de coisa primeiro, porque eu quero te dar um tempo bem caprichado, eu quero fazer de um jeito tal. E às vezes não vai estar agradando Jesus, ele vai se sentir de lado, ele vai se sentir rejeitado, porque talvez ele queria aquele momento seu mesmo dar, mas Senhor, agora está uma confusão. Mas ele queria aquela confusão, ele queria aquela verdade, ele queria aquele momento, ele não queria que você esperasse o mais perfeito aos seus olhos para dar, o que é mais bonito. Então, na vontade divina também a gente aprende que não é o que a gente julga mais bonito, não é que a gente, por exemplo, você vai gravar um áudio, mas tem muito barulho assim ao meu redor, tá tendo barulho demais dos vizinhos. Eu vou esperar o melhor momento, eu vou esperar quando tiver perfeito, não tiver nenhum som de fundo, não tiver nenhuma interferência. Não que você não vai fazer uma coisa boa para Jesus, mas às vezes ele de propósito permite que as coisas não fiquem maravilhosas assim, permite um defeito aqui, um defeito ali, permite mesmo para mostrar assim que não tem a nossa pessoa mesmo, que não tem a gente querendo enfeitar, né? Que as coisas saem puras do jeito que ele deseja, ele quer o sacrifício mesmo, né? A morte do eu, né? E ali ele quer o sacrifício, ali é quando as coisas estão
Ele não vai facilitar para você se eu facilita toda a minha vida para eu te dar tempo. Faça os meus filhos ficarem calminhos para mim te dar tempo. Faça tudo concorrer, Senhor. Tem muito problema na minha casa, é muita confusão. Faz com que tudo resolva-se na minha vida, para que eu possa dedicar ao Senhor. Não é desse jeito, não é do jeito que a gente acha bonito fazer para Deus, né? Não é porque nessa atividade humana tem muito isso, a escolha da pessoa, o que ela escolhe oferecer para Deus e como ela quer oferecer e quando ela quer oferecer. E na vontade divina é o que Deus dispor, quando Ele dispor e como Ele dispor. E como Ele dispor vai ser o perfeito. O perfeito é como Deus dispõe as coisas. O homem propõe, mas Deus dispõe. E o perfeito é o que Deus dispõe, como dispõe, da forma que dispõe. E é ali que a gente dá a nossa oferta para Deus, né? É naquele momento. Então, assim, ele não quer, ele falou para nós, né, nesses dias, falou ontem, foi ontem, ele falou que não quer ser um peso para nós, nunca veio para ser um peso. E ele falou que quem viver na divina vontade ele já está acostumado a receber da santidade humana o resto, o que sobra, ou o tempo que a pessoa quer dar, o que ela acha que é o mais bonito dar, a hora que ela escolhe dar, o momento que ela lá na agenda dela dá para Jesus, ela que programa, faz a programação para Deus, né? E dá para Deus, né? Dentro da disponibilidade que ela tem, né? Do tempo dela mesmo, do que ela julga ser mais favorável. Então, com ele aceita receber os restos, as migalhas, mas dos filhos da divina vontade, ele quer tudo. Dos filhos da divina vontade, ele está dando tudo, ele está investindo tudo. Ele está dando todos esses bens, esses livros, está dando para nós toda essa inteligência, essa ciência, para que a gente compreenda além do texto, compreenda com a luz da divina vontade, todas as coisas que nós estamos lendo. Deus está nos enchendo de vídeos, de estudo, de luzes, nos alimentando, transbordando, nunca para de falar, nunca sempre tem o que dizer. Então, assim, ele está investindo muito, ele está dando tudo. Então, para esses, ele quer o tudo também. O tudo, 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 tudo. Aí você fala assim, mas eu não tenho a capacidade de te dar tudo, eu sou pequeno, eu não consigo compreender ainda, né? Eu sou muito pequeno, limitado e não sei o quê. Mas você dá a sua intenção e ele sabe se você vai estar dando tudo, ele sabe qual que é meu tudo, porque ele falou uma vez na live que o nosso tudo é tudo aquilo que a gente consegue alcançar mesmo. É o nosso tudo, que a gente dá a intenção para ele, né? De corresponder a ele. Mas a gente nunca sabe, a gente é pequeno, mas a gente dá, né, toda a nossa disposição, toda a nossa atenção e coloca a nossa intenção, né, de satisfazê-lo, como Nossa Senhora o satisfez, como Luiz o satisfez. Então a gente deseja satisfazer a vontade de Deus, como Jesus, Maria e Luísa, mas a gente põe a nossa intenção de fazer isso, mas o nosso tudo é aquilo que Ele já dispôs para nós, na nossa vida. É dar toda a nossa atenção dentro daquilo que Ele já dispôs para nós. Então, é dentro dessa realidade que nós vivemos, não é o tudo de Nossa Senhora vivendo como ela viveu indo para o templo. Não é o tudo da Luísa ficando numa cama, tendo um confessor para te atender. Não, é dentro da sua vida, mas entendendo que não é mais a sua vida humana, uma resposta humana para pessoas. Você não está vendo pessoas, assim, vivendo para pessoas, vivendo para finalidades humanas e materiais. Você está vivendo para a glória de Deus, para realizar atos opostos, né? Que dão glória para Deus, opostos à vontade humana, para fazer reparações. A sua vida é para ser doação 24 horas, sua respiração é para Deus. Não é para você respirar por conta própria, para pensar nas suas coisas, em você, mas é por amor a Deus. Então a nossa vida é uma contínua doação, né? E a gente põe a nossa intenção, porque fala que o poder é dele, né? O poder é dele. Então a vontade divina é que tem esse alcance, onde a gente não tem, mas a gente põe a nossa intenção de em tudo fazer a vontade de Deus. E ele sabe, né? Ele sabe o que todos podemos dar. Ele sabe o que eu posso dar. Ele sabe o que, se realmente estamos dando tudo mesmo, o tudo que é toda a nossa atenção, que se ele está sendo a prioridade na nossa vida, né? Porque não tem sentido, como eu falo na escola, de ser um peso, né? De ver assim, nossa, mas a pessoa lê, mas na inteligência dela ela entende tudo, mas na vida dela ela não tem felicidade, ela não tem paz, ela não tem alegria. Ela sempre vê a vontade divina como peso. Quando ela vai falar, ela só fala dos problemas dela.
ela só vê a vida dela como um problema, ela só fica falando das dificuldades dela, eu não consigo, eu tenho dificuldade para pensar, eu tenho dificuldade para refletir, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para gravar, eu tenho dificuldade para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, assim, ela lê lá que a Divina Vontade é poderosa, ela lê lá as palavras de Jesus, entende, tá na inteligência, mas não tá na vida, né? Então, isso é muito sério, né? Então, tem que pedir para Deus essa graça, né? Que a gente tem que vigiar muito. Foi falado sobre a vigilância também, né? A vigilância no sentido da gente tomar muito cuidado com essa tentação mesmo de voltar-se para a virtude ou de voltar-se por amor próprio, né? Para as preocupações terrenas, né? Eu até comentei ontem aqui o vídeo que foi falado, né, sobre isso, que foi lido vários trechos, né, lá dos inícios do volume do Livro do Céu, dos primeiros volumes do Livro do Céu, né, esqueça o que é da terra, né, considere tudo como esterco, né, tudo que vier das pessoas, as contrariedades, sou eu, sou eu, sou eu. E tudo que Jesus estava falando, eu falei, nossa, essas palavras estão sendo tão vivas para mim, porque às vezes a gente lê, mas lê pela inteligência e falta vida, né? E quando a gente tem situações de vida, que a gente tem vivência, é a hora que a gente tem que realmente mostrar que a gente entende aquilo que a gente leu. É a hora de pôr na prática aquilo que a gente leu, né? E eu estava pedindo exatamente para Jesus ontem, eu estava pedindo o que estava sendo falado na escola hoje, para a gente, ao prestar atenção, se a gente vê que está tendo uma dificuldade, que está vendo, tá vendo uma coisa que está te puxando para o humano, que pode te levar para a terra, né? Pode te levar para o amor próprio. Tomar muito cuidado, pedir Jesus a graça, né? De não ir, né? Pedir a graça para Ele, né? Porque é muito sério isso. É uma coisa que todos nós podemos cair, né? Eu estava pedindo para Deus essa graça, né? Porque eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu não quero ficar perturbada com o que as pessoas ficam falando. Eu não quero ficar no humano, na terra, né? Porque eu estava falando com ele, Senhor, passando para ele a situação, porque eu tenho muito aquela coisa de justiça. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de justiça, de gostar que as pessoas sejam coerentes no que elas falam, né? De que elas sejam justas. Quando eu vejo as pessoas agindo com injustiça, com seus pensamentos, pensando coisa errada, mesmo sabendo a verdade, insistindo com os pensamentos errados, sobe, parece que aperta o botão da ira dentro de mim, que eu fico muito brava. E eu estava sofrendo muito com isso. Eu estava falando para Jesus, Jesus, isso é preocupação com a terra? Eu estou muito preso que as pessoas ainda estão falando, é um ego, é um amor próprio, é uma preocupação. Eu perguntei para ele, eu pedi ajuda. Eu pedi a ajuda dele ontem, porque eu estava muito nervosa. Eu fiquei tão nervosa que eu precisei desabafar com a minha irmã. Falando com a minha irmã, "Vó, você tem 2 filhos, você sabe como que é. Parece que nasce uma mãe, nasce culpa. Porque a mãe vira vilã, né? A mãe vira uma vilã que não sabe cuidar dos filhos. O que os familiares tudo vira médico, todo mundo vira médico. É muitos palpitadeiros de plantão, né? Dando palpite daqui, dando palpite dali, te dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você se sente assim invadido, né? Você se sente às vezes até invadido. E que dificuldade que é, e não sei o quê. E eu tava muito nervosa ontem. Falei assim, Senhor, o Senhor disse que é o Senhor que tudo é vontade divina, é o Senhor que usa das pessoas, né? Mas qual que é o seu propósito nisso? Qual a resposta que o Senhor quer dar para isso? Porque eu tô sentindo tudo. Aí eu fui ver umas matérias, não sei por que me deu vontade de pesquisar sobre depressão pós-parto, pesquisar sobre essa frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por que dizem isso? Pesquisar assim coisas mesmo assim mesmo. Tá pesquisando coisas mesmo assim de pessoas dando suas opiniões mesmo. E vendo um monte de pessoas relatando, né? Que tá sofrendo muito com os parentes falando muito na cabeça, né? Querendo ensinar a mãe a ser mãe o tempo todo, criticando todas as ações que elas fazem e pondo muita coisa na cabeça delas e lendo um monte de gente assim desesperada com aquilo. Eu falei assim: eu já tô entendendo. Eu só quero consciente disso para mim fazer os atos opostos, para mim justamente não importar com isso, justamente para mim não ir para uma depressão, para mim não dar a resposta é, dar a resposta divina. Eu falei, qual que é a resposta divina que eu tenho que dar então? Porque eu tava tão me sentindo tão invadida que eu desabafei com a minha irmã, desabafei com meu esposo também, né? Eu tava tão nervosa, porque assim, a criança, gente, criança chora, gente, criança chora, criança chora. E parece que estão morrendo, gente, às vezes para trocar. Meu marido só estava de manhã trocando a criança. Quando pega a neném para trocar antes dela mamar,
ela chora pra caramba porque ela tá com fome. E o meu esposo prefere trocar ela primeiro e depois levar ela pra me amamentar. E isso me ajuda muito, né? Ele levanta, troca ela primeiro e depois eu vou e amamento ela. E ela chora demais de manhã, gente. Chora muito. Normal, gente. Parece que tá morrendo, morrendo. Aí, beleza. Aí de manhã, gente, a gente ainda tava na cama ainda, do jeito que tava dormindo, sabe? A minha sogra bate lá em casa, chama lá em casa porque vê a neném chorando. E a gente entra no nosso quarto, a gente meio se sente invadido, porque a gente tá meio na nossa privacidade ali, ainda na cama, uma coisa chata, sabe? Eu não gosto disso. Nossa Senhora, é tanta coisa que eu fico falando, Jesus, eu quero que eu morra pra tudo isso, que eu desapareça pra tudo isso, porque são coisas que me irritam. Me irritam ser invadida a minha privacidade. Isso também é um gosto, é uma coisa que eu tenho que morrer, né? Eu fico perguntando pra ele, porque eu quero entender, né? E aí ela aí chega, aí começa a pegar o neném e fala que o choro do neném é diferente, é um choro de dor, e é dor, e sofrimento. E meu esposo falou: não, ela tá chorando porque ela quer amamentar. É porque a Ruth ainda a Ruth tá no banheiro. A Ruth foi ali no banheiro e ela quer amamentar. Aí eu tô esperando ela aqui pra dar de mamar pro neném. Aí ela pega o neném e fala: não, calma, filha, calma, vai ficar tudo bem. E começa, nossa senhora, nossa, eu não aguento essa coisa de proteger demais, sabe? Calma, filha, calma, Deus vai te abençoar, não vai te acontecer nada. E a menina chorando porque tá com fome. Aí quando eu chego, ela não me entrega o bebê, né? Eu chego para amamentar, ela continua com o bebê e fala: esse choro não é normal, tá tendo alguma coisa, isso é dor. Aí eu falei: não, ela tá com fome. Eu falei com convicção, a mãe sabe, a mãe vai aprendendo sobre o filho, né? Eu falei com convicção, ela está com fome. Aí nisso ela me entregou, mas não quis entregar para mim, ela entregou pro meu marido, fez uma cara meio séria e saiu. Eu só falei, ela tá com fome. Aí na hora que meu marido me entregou, a criança acalmou, me amamentou com a beleza e dormiu com a beleza. Só precisava se alimentar, entendeu? Mas ela não aceitou que era essa a resposta. Ela continuou dizendo que a criança não tá bem, que a criança não tá bem. Aí falou para marcar médico, né? Porque realmente a criança está tendo refluxo. E esse é um dos motivos pelo qual a gente está percebendo o porquê que a criança está agitada. A gente está descobrindo o porquê, né? O que está fazendo o sono dela ser muito curto. Então não é que o aleitamento, o leite não está sendo suficiente, ela está mamando até demais. Eu estou produzindo leite até demais. Tem hora que a criança até engasga de tanto leite que sai de mim. Mas parece que é o refluxo, que ela acorda, que atrapalha, que causa algum desconforto. A gente vai no pediatra, mas é uma coisa natural. É uma coisa que toda criança passa, entendeu? Então eu fiquei assim um pouco nervosa, falei assim, mas ela teve 4 filhos e não sabe isso. Ela teve 4 filhos e não sabe que criança chora. É umas coisas assim, aí ela insistiu, aí chegou uns parentes em casa, não? Chegou uns parentes, ela começou a falar para os parentes, o choro dessa menina não tá normal. Com certeza é por causa disso. E começou, mesmo a gente, ela vendo que a criança acalmou depois que mamou, mesmo ela vendo. Então eu falei assim, meu Deus, cada coisa que o Senhor está permitindo. E não é só isso, é muita coisa, que achando assim que a gente não tem competência para cuidar, né? E essas coisas, né? Que eu tô, Jesus, isso me aborrece demais, me aborrece quando as pessoas é injusta, me aborrece quando elas já sabem uma coisa, tá na cara delas e elas insistem em pensar do jeito delas. Por que que essas coisas me aborrecem tanto? Se eu só quer que eu morra para isso, se eu tenho algum ego aí, tenho alguma preocupação em ser, em que as pessoas fiquem do meu lado, que as pessoas considerem né, as coisas, eu tenho muita preocupação com a resposta que as pessoas vão dar, então foi muito bom ouvir ontem, foi bom ouvir o estudo, porque Jesus estava falando exatamente sobre renunciar, sobre não se preocupar com a terra, sobre ver tudo nele, tudo é ele que manda, né? Aí Jesus pôs no meu coração assim, uai, você não vai aceitar cair sobre você nada, uma culpa, você não vai aceitar cair sobre você nada, né? Mostrando essa realidade da cruz, né? Mostrando essa realidade. Você não está gostando, né? De estar na cruz, não está gostando de estar no alvo, não está gostando. Eu, não, Jesus, tá bom, Senhor, mas me ajuda então. Por que que isso me incomoda tanto ainda, né? Porque eu tenho aquela coisa de justiça muito forte dentro de mim, né? E
E aí foi coisa que eu precisei renunciar. Eu falei assim, nossa, por isso que essas palavras são tão vivas para mim agora, porque eu preciso renunciar mesmo, vivendo, sentindo. E sentindo tudo de estranho que estava vindo em mim. Tudo de estranho. E quando eu fui ver essas matérias sobre essas mulheres que teve depressão e problema com parente, né? Aí eu fui percebendo aonde que eu tô reparando Jesus, aonde que ele quer que eu repare, como ele quer que eu repare, é toda essa realidade, né, que tá usando, se aproveitando dessa minha maternidade, né, para poder reparar ele, né, fazer os atos opostos. Aí eu fui entendendo, né, o que ele tá querendo, né, mas eu não tava conseguindo me acalmar tão fácil, eu precisei ficar muito tempo pedindo Jesus ajuda, muita ajuda mesmo, porque eu não queria fazer minha vontade, eu não queria ficar na terra, ficar no humano, ficar ali com aquela perturbação, porque eu fiquei lembrando no trecho que não sai da minha cabeça da paz, que quando Deus reina na alma é paz, e quando é sinal de calma não está tudo em Deus, é perturbação. Então eu ficava com aquilo também na cabeça, né? E pedindo a Deus a graça. Aí uma coisa que eu percebi que graças a Deus é uma forma minha de renunciar, porque estava falando sobre qualquer coisa que a gente pode ter algum apego, que a gente pode ter alguma coisa assim que te liga, que te prenda à terra, seja dinheiro, que a Aline citou, né, o exemplo do dinheiro, mas pode ser pessoas, né, pode ser marido, pode ser filho, pode ser qualquer coisa que te... Essas coisas de filho também pode te gerar uma preocupação. E nesse sentido, desde que eu tive a Sara, sempre falei para Jesus isso, que eu não quero por nada. Mais linda, mais fofa, mais maravilhosa, mais gostosa que seja a nenenzinha. Não quero por nada acima dele, nada. E, e uma das coisas que eu fiz desde o início, que é uma renúncia, que eu já não tenho apego a isso, eu já entrego e já sei que é o ato que Deus deseja de mim, e que eu deixo eles pegarem. A minha sogra leva a criança e fica horas com ela. Eu deixo ir, eu deixo levar e não fico perturbada. Ai, meu Deus, eu tô com saudade da minha filha, eu vou lá pegar minha filha. E se não cuidarem bem da minha filha, eu sei que Deus está cuidando. Eu deixo ir, eu deixo levarem. Sabe, é um ato que eu mesmo diante disso, então eu vejo que é onde também entra o perdão. Mesmo diante dessas situações que me aborrecem, eu não fico com aquela coisa de, não, não vou deixar mais pegar, não vou deixar essa pessoa pegar. Porque eu vejo que é Deus que está me dando o descanso, a oportunidade, né? É Deus que está cuidando, me ajudando, né? Me cercando através dos meus familiares, está dando oportunidade também para eles estarem fazendo um ato de sacrifício, de cuidar, né? Uma caridade, né? Então todos estão envolvidos nesse cerco, né? Que Deus coloca também, porque a ação divina não é só em nós, é ao nosso redor. As pessoas da nossa vida, as pessoas são usadas por Deus e também Deus também trabalha nelas através disso. Então tem todo um ato de justiça envolvida na família, né? Que Deus está usando de cada um e eles também. E eu sei que Jesus me mostrou também que essa criança ia fazer muito bem para minha sogra, por causa do sentimento de solidão dela muito grande, né? Que ela fica muito sozinha. E essa criança seria um instrumento também de cura, né? De ajuda, de felicidade. Então, eu não quero tirar isso dela. Eu falo para meu esposo, eu não quero tirar isso nunca dela. Nunca. Então, é um amor tão grande que eu tenho por ela, sabe? Um amor tão grande que eu tenho por ela que eu vejo, não. Então, se não tivesse amor de Deus, né? Eu teria paixão, né? De falar assim, ah, é? Estão falando isso? Tá implicando? Tá insistindo com uma coisa que não é verdade? Então me dá aqui. Nunca mais eu deixo você levar essa criança. Então você vê que não tem isso, graças a Deus, né? Que Deus não pôs no meu coração. Ele trabalhou muito isso. Eu tenho muito medo de apego, né? Apego a pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que, graças a Deus, eu deixo levar. A minha cunhada, minha sobrinha pega. Eu não fico com coisa, eu não fico querendo vigiar, vai lá ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, né? Não fico, deixo levar. E quando a minha sogra levou ontem, eu pude parar e eu vi a escola. Então, assim, tranquila, sabe? Eu vi a escola tranquila. Então, assim, para mim, tudo é Deus, é ação de Deus, né? Mas eu fiquei nesse impasse ontem com Deus por causa. Porque eu queria saber qual ato que ele queria de mim, porque eu tava sentindo tudo isso, eu não posso negar, gente, eu tava sentindo isso, sabe? Eu tava sentindo toda essa realidade dentro de mim.
E me deu essa coisa de pesquisar esse tipo de coisa, né? Que se passa. E meu marido me contou, Ruth, o que você está passando é uma situação de muitas mães. A funcionária lá do serviço onde eu trabalho, minha colega de trabalho, pra você ter ideia, os pais dela culparam ela tanto pelo jeito que ela cuidava dos filhos, que os pais dela queriam chamar conselho tutelar para tirar a guarda da criança dela. Os próprios pais querendo tirar o neto da mãe, porque julgaram que ela não cuidava bem, porque a criança chorava muito. Coisas assim, normal, porque a criança machucava na escola, coisa normal, e eles culpavam ela, falava que era falta de cuidado dela, que ela não estava lá para ver, que ela não cuidava. Então, assim, para você ver que todo mundo passa por alguma coisa assim. Então, eu estou entendendo onde eu estou reparando. Eu estou reparando toda essa realidade, né, de família, dessas injustiças, desses ataques, essas acusações, essas coisas, né? Então, assim, mas ver em Deus, levar para Deus, não ficar na terra, não é a resposta que eu tenho que dar para o humano. Ah, então a partir de agora eu vou ser precavida, muito precavida, para que ninguém fale nada. Não. Eu sou um nada, um nada, um nada, um nada, um nada. Entendeu? Então é aquilo que eu posso ver, é aquilo que Deus me mostrar, é aquilo que Deus me ensinar. Entendeu? Não está no meu controle nada. Então, na vontade de Deus, você realiza aquilo que Deus quiser, mas Deus não quer você assim, vendo que é uma resposta humana que você tem que dar, de fazer atos lindos, maravilhosos, de ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, para dar naquele quesito ali, para Deus olhar e falar: ai, como que filha maravilhosa, olha a casa dela, olha os filhos dela, tudo limpinho, tudo bonitinho. Não, não é isso. Você vive para Deus, para Jesus. É vendo Jesus, é entendendo assim, Jesus está ali em você, fazendo todas as coisas, mas o que ele está fazendo, ele estava na terra e não estava, porque ele estava ligado a Deus, assim como Nossa Senhora. Ela estava fazendo tudo por Deus, para Deus, em Deus. Então ela estava fazendo aqueles atos humanos de ir lá, sei lá, se a Ana mandasse, vai varrer ali, vai varrer o quintal, vai lavar essas vasilhas. Mas ela não ficava assim, deixa eu lavar esse vasilho mais perfeito, mais maravilhoso, porque é aqui que Deus quer que eu honre, deixando essa vasilha impecável. Não. Ela lavava a vasilha por amor a Deus, mas vendo o que ela estava realizando universalmente de reparação para Deus, era o âmbito espiritual da coisa, e não material. A gente vive para esse propósito. É ir colocando o livro do céu, né, a vida de Jesus, porque o livro do céu fala dessa vida de Jesus, a gente colocando na prática essa vida, né? Vivendo a imitação deles. Eu não tem problema imitar Nossa Senhora, mas é dentro da nossa vida, mas não, mas vendo ela do jeito certo também, na divina vontade, com os olhos da divina vontade, né? Que Deus quer que a gente veja, né? Não é pensando nela linda, maravilhosa, ajoelhada, não. Mas é pensando assim, o que que Deus está ensinando com isso? O que que é a divina vontade nisso? É aí que está a nossa visão, é que está o nosso entendimento, né? Entendeu? É aí que tem que estar o nosso olhar, né? Eu também achei legal, né, que foi falado assim da igreja, né? Que a igreja, por mais que ela não tenha esse conhecimento ainda da divina vontade, de que Nossa Senhora viveu na divina vontade, por isso ela é majestosa, divina, cheia o motivo daqueles dogmas que ela tem, mas Deus sempre fez com que Nossa Senhora fosse colocada nessa posição de divina, de majestosa, de rainha, né? Sempre com esse respeito, essa reverência, né? Você viu que esse respeito com ela, né? Através dos títulos, aí Deus providenciava uma aparição dali para revelar um título dela, né? E para provar mesmo, escolher uma pessoa simples, pequena, né? Então, assim, é muito bonito isso também, né? Essa coisa, né? Desse cuidado, né? Então, assim, de ter a Nossa Senhora mesmo como essa referência, né? De ter ela acima, né? Como a rainha mesmo. Então, é bem interessante isso também que foi falado, né? Então é isso, né? Se tiver mais coisa para partilhar no início aqui, que eu lembrar aqui, eu partilho.